Vamos começar então. Em termos de som, está bem, Dário? Sim? Ok, ótimo. Nós estamos de volta para a segunda lição da semana, do tema geral que temos vindo a falar, que é movidos pela graça. Eu ontem acabei por não dizer uma série de coisas que vou dizendo à medida que o tempo vai passando. Eu fiz questão de disponibilizar o correio eletrónico, se quiserem, entretanto, escrever-me ou mais tarde com alguma dúvida, ou eventualmente solicitar algum slide, a apresentação integral, eventualmente. Eu, por norma, costumo entregar à Igreja em Quinta do Conde e depois... Pode ser publicado hoje? Sim, obviamente. Sim. Ainda há aqui alguns detalhes a corrigir, mas obviamente. Mas se prestarem de falar comigo... Eu tenho noção que não sou o tipo de pessoa que permite assim, um acesso muito direto, mas acreditem que é pura timidez. Eu sou aquele tipo de pessoa que não reclama se faz um pedido e vem o pedido errado. Olha, é assim. E, portanto, retraio-me um pouco e, portanto, não se sintam incomodados. É problema meu, não é problema vosso. Se tiverem questões, podem, obviamente, colocá-las. Eu terei muito gosto em respondê-las. E também, se quiserem utilizar aquele meio para o fazer, sintam-se, por favor, à vontade. Nós hoje vamos avançar para o segundo tema, que tem como título Espiritualidade com Graça, e nós iremos tratar, basicamente, da batalha, fazemos uma análise da batalha que opõe dois conceitos, outros dois conceitos. Portanto, quando nós falamos de questões espirituais, há sempre a corrente da religião e do legalismo, e há também a ideia da graça e da convicção. Nós iremos rapidamente atribuir um significado a cada uma daquelas palavras, mas esta é uma batalha frequente e que nós faremos bem em estudar. Eu não queria... em todo o caso, avançar sem dar algumas informações adicionais. Nós temos planeados para o final da pregação ter 10 grupos, dividir-os em 10, penso que são 10 grupos, talvez 8 ou 9, não sei, onde iremos seguir um guião com algumas perguntas, onde iremos estudar um pouco melhor este assunto para ver se realmente é mesmo assim, identificar alguns problemas que nós temos adquiridos, encontrar algumas soluções na Bíblia e, portanto, entretanto, a Dora tem a lista de algumas pessoas que irão encaminhar cada um desses diálogos, mas só para ficarem a contar que no final, entretanto, vamos reunir-nos em grupos um pouco mais pequenos para também esclarecermos algumas dúvidas e estudarmos e vermos se de facto as coisas são desta maneira. Antes de avançar, eu gostaria de dizer-vos o seguinte. No dia de ontem nós introduzimos o conceito de graça. A graça como aquela atitude que Deus sempre revelou que, sem nós merecermos e apesar da grande distância que separa humanos de Deus, Deus sempre teve uma postura de se aproximar, de não ter em conta os pecados que nos afastavam dele e aproximar-nos e fazer sempre alguma coisa por nós. Nós falamos de um conceito importante que é o conceito de justificação, e a passagem que nós lemos de Romanos fala muito nisso, e a justificação é o método que Deus utiliza para pegar em pecadores e dar-lhes acesso à vida eterna. Como nós ouvimos ontem repetidamente, os nossos pecados afastam-nos de Deus de uma forma intransponível e, portanto, não há forma de nós chegarmos perto de Deus que não seja nós termos uma folha limpa. A esse processo de limpar a folha, a Bíblia chama de justificação. Obviamente que não é algo que seja fácil de fazer, mas Deus, mesmo assim, está na disposição de justificar pessoas. Como é que Deus faz de uma forma que não é nada simples, que não é nada fácil, mas que em todo o caso Deus faz e que para nós é algo que é gratuito. E portanto a Bíblia diz que a morte de Cristo é a morte de um justo, de alguém que não tinha pecados, que não tinha falhas, e porque a morte de Cristo satisfez de tal maneira a justiça de Deus, ou seja, quando Deus olhou para Cristo, Deus viu alguém absolutamente perfeito para quem as portas do céu se abrem naturalmente. E o processo de justificação é aquele processo em que Deus olha para um pecador e diz, olha,
uma vez que tu confias em Cristo, a justificação ou a justiça, a perfeição de Cristo passa a ser a tua perfeição. E da mesma maneira que Deus está incrivelmente agradado com Cristo, da mesma maneira que as portas do céu se abrem de par em par para Cristo, Deus está na disposição de fazer exatamente isso para nós. A alegria que Deus tem por causa de Cristo, a vontade que Deus tem por causa de Cristo, a facilidade que Cristo tem a entrar no céu, todas essas coisas, Deus, por causa da justificação, garante aos seus filhos. E a justificação é algo que acontece, como nós vimos ontem, pela fé. Mais o quê? Mais nada. Literalmente mais nada. Não é necessário falar, como ouvimos como lemos numa das meditações. Não é necessário fazer sequer uma oração. É algo bem mais íntimo do que isso. É a fé. É alguém que confia. É alguém que diz, olha, eu leio a Bíblia e eu percebo que Cristo morreu pelos meus pecados e eu creio nisso. E se a Bíblia estiver errada, e eu não tenho mais nada, e eu não tenho uma rede, eu não tenho um segundo plano, isso é fé. É nós confiarmos a nossa vida de tal maneira naquilo que a Bíblia ensina, que se a Bíblia estiver errada, nós não temos nada. E fazemos todo o nosso futuro depender da confiança que temos em Deus e na Bíblia que Ele nos deixou. Avançando. Quando nós estudamos os assuntos da graça, quando nós terminamos as frases com um ponto final dizendo que tudo o que temos de Deus é pela graça, mais nada, que não podemos fazer nada para obter a sua aprovação, que as nossas obras não o impressionam, há uma pergunta que surge naturalmente e que é uma pergunta antiga. Esta pergunta é repetida na Bíblia 3 vezes e muitos de nós fazemos essa pergunta, que é: o que é que eu devo fazer? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O que é que eu tenho que fazer para obter a aprovação de Deus? O que é que eu tenho que fazer para obter as bênçãos de Deus? E mesmo nós que acreditamos na salvação pela fé, perguntamos muitas vezes estas coisas. O que é que eu devo fazer para que Deus me abençoe? O que é que eu tenho que fazer para que as coisas corram bem na minha família, no meu trabalho, que as coisas corram bem na escola? O que é que eu tenho que fazer para, de alguma forma, obter alguma coisa boa de Deus? E deixem-me dizer-vos que, para nós obtermos algumas respostas que nos ajudem, temos muitas vezes que fazer perguntas corretas. E esta não é uma boa pergunta. Para pessoas que são salvas pela graça de Deus, para pessoas que compreendem que as suas capacidades e o seu mérito contribuem com 0 para a sua salvação, nós devemos aprender que estamos a perguntar o que é que temos de fazer para agradar a Deus. É uma pergunta que eu chamaria uma pergunta presunçosa. Isto parte do princípio que nós temos alguma coisa capaz de impressionar Deus. Esta é uma pergunta que parte do pressuposto que nós, eventualmente, nos nossos bolsos, nas nossas atitudes, no nosso coração, tenhamos alguma coisa capaz de fazer valer diante de Deus. Isso é um erro, não é? É a mesma, tentando simplificar isto, é a mesma atitude de eu entrar num stand da Koenigsegg, por exemplo, os carros mais caros do mundo, e chegar lá e perguntar quanto é que custa. E o senhor vai dizer-me, olha, assim, o nosso mais básico custa 1,3 milhões e depois começa a subir. É uma pergunta presunçosa, porque parte do princípio que nós temos alguma coisa com que negociar com Deus. Que temos alguma coisa para dizer, olha, eu vou dar-te isto e tu, em troca, vais dar-me alguma coisa que eu preciso. Esta é também uma pergunta que ignora o significado da graça, que ignora a distância que separa humanos de Deus. Lamentavelmente, é também uma pergunta que é respondida muito frequentemente. Há muitas pessoas que estão na disposição de responder. Há muitas pessoas e muitas religiões que estão na disposição de responder e dizer, olha, se tu fizeres, Deus vai receber-te. Se tu deres, se tu contribuires, se tu ajudares, se tu fizeres, se tu fores isto e mais aquilo, Deus vai receber-te, Deus vai dar-te aprovação.
E é importante nós termos noção e partirmos do princípio da graça. E nós, ao longo da semana, tentarmos sempre construir em cima daquilo que fomos estudando, construirmos em cima daquilo que fomos aprendendo e, em momento algum, deixarmos para trás ou começarmos a ignorar aquilo ou o ponto até onde nós já chegamos. Já nos apercebemos que Deus se aproximou de nós por causa da sua graça, sem ter em conta o mérito, sem ter em conta o valor, e é importante nós termos noção que esse é o ponto de partida e que não vamos abdicar dele nunca e que qualquer argumento que nós façamos, nós vamos ter sempre em conta a sua graça. E, portanto, a pergunta que nós ouvimos tantas vezes fazer, o que tenho que fazer, ou o que devo fazer para obter alguma coisa da parte de Deus, muitas religiões estão na disposição de o responder, correndo o risco certo de enganar, de frustrar, de trazer uma série de situações que nos incomodam, mas esta é também a pergunta que alimenta a doutrina do legalismo. E já iremos, dentro dos próximos slides, analisar aqueles dois conceitos e ver exatamente o que é que nós entendemos por uma religião e o que é que nós entendemos pela doutrina do legalismo. Portanto, mas antes de avançarmos para aí, é importante que nós tenhamos noção de que se nós nos apresentamos na presença de Deus a perguntar-lhe o que é que eu tenho que fazer para te impressionar, que Deus vai colocar-nos logo no nosso sítio e dizer assim, não há nada que tu possas fazer que me possa impressionar. Não há nada que tu tenhas que eu não tenha, não há nada que tu possas fazer que eu também não possa fazer e não há nada que tu possas fazer para obter a minha aprovação. Rapidamente, definições importantes. Quando nós falamos de religião, eu não sei se vocês têm ideia do que é uma religião. Não é? Há muitas religiões. A Igreja, que é o corpo de Cristo e o povo de Deus, é frequentemente confundido com uma dessas religiões. Mas vamos tentar, de cada vez que utilizarmos a palavra religião, vamos tentar perceber que nos referimos a um conjunto ou um agrupamento de preceitos ou regras éticas e morais que são definidas pelo fundador de uma religião ou, eventualmente, até pelo reformador dessa religião. É importante nós termos noção que a palavra religião nem tem obrigatoriamente uma conotação divina ou até espiritual, porque há pessoas que têm literalmente religiões baseadas no prazer, religiões baseadas no corpo, religiões baseadas nos sentimentos, que nem sequer consideram a possibilidade de um ente divino. E, portanto, por religião nós entendemos aqueles grupos organizados em torno de algum conjunto de regras que podem sequer se referir a Deus. A segunda definição que iremos utilizar também tem a ver com a doutrina do legalismo. O que é o legalismo? Obviamente que vem da expressão legal, que vem de regra, e, portanto, é um sistema que tenta, através da obediência a regras, ser aceite e amado por parte de Deus. Como vocês, se estudaram bem a lição de ontem, facilmente perceberão, a graça não dá 1 centímetro ao legalismo. Onde há graça, não há legalismo. Onde há graça, nós sabemos que somos aceites por causa da obra de Cristo. Somos aceites porque Deus escolheu aproximar-se e não porque nós tivéssemos nada com que negociar com Deus. E, portanto, onde há graça, não há legalismo. E onde há legalismo, certamente não haverá graça. Mas vamos avançar. No que toca a esta batalha natural entre as religiões e a graça, entre o legalismo e a graça, eles são de tal maneira distantes, eles são de tal maneira opostos, que nós que queremos ter alguma coisa a ver com as coisas de Deus e que tentamos ser honestos em relação a Deus e tentamos não nos afastar do ensino da Bíblia, é importante que nós sejamos convencidos de que não há posição neutra. E que é importante que nós, quanto a este assunto, nós tomemos uma posição de dizer,
eu não vou entrar por esse caminho, eu não vou começar, eu não vou basear nada na minha igreja, eu não vou basear nada na minha pregação, eu não vou basear nada da educação dos meus filhos com base no cumprimento de regras sem sentido, com base no cumprimento de preceitos instituídos por alguém não sei onde. E quando eu falo da tomada de posição, eu devo dizer também que muitos cristãos e igrejas até não estão sequer cientes de que esta é uma batalha. Não estão sequer sensíveis para a existência desta grande luta entre que opõe a religião e o legalismo à graça de Deus e àquilo que veremos em breve, que é a convicção. Nós lemos há pouco o capítulo 5 integral de Romanos, e ontem já me referi também ao capítulo anterior, que é o capítulo 4. E no que toca à salvação da alma, nós já temos vindo a ver que a salvação da alma, ela acontece porque nós obedecemos a um conjunto de regras ou porque Deus nos salva pela sua graça. Eu gostava que lessem comigo Romanos 4. Vamos ler aqui alguns versículos. E mesmo aqueles de vocês que são mais novos e que podem sentir dificuldade em acompanhar estas passagens, é importante que, mesmo que lentamente, nós vamos começando a interiorizar estes termos e, se tivermos dúvidas, sermos capazes de responder e de esclarecer. O versículo 1 diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Esta é uma pergunta, não é? E Paulo começa a intercalar uma série de argumentos, e o primeiro é o seguinte, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, por aquilo que ele fez, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, se aquilo que Abraão obteve foi por causa do que ele fez para agradar a Deus, ele talvez impressione alguém. Mas o texto diz que ele não impressiona Deus. E a passagem continua com uma pergunta que é: o que é que diz a Escritura? O que é que diz a Bíblia? Não é? O que é que diz a Bíblia quanto a este assunto? E a Bíblia diz que Abraão creu. Abraão teve fé em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. E esta expressão é importante que a percebamos. Imputado como justiça é Deus considerar esta fé aquilo que Deus utiliza para o considerar justo, para o considerar perfeito na sua presença. E então, Paulo tira a conclusão no versículo 4, que diz assim: ora, ou então, aquele que não faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a... Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Esta é uma passagem importante, que diz basicamente o seguinte: se tu quiseres contribuir com alguma coisa para a tua salvação, Deus não te vai dar de graça. Deus vai ter em conta a dívida. Se tu queres pagar, Deus vai dizer: olha, a conta é esta. Queres pagar? A conta é esta. E nós não podemos pagar a conta. Nós não temos trocos suficientes. Tudo o que nós temos são trocos. Nós não temos dinheiro suficiente, nós não temos bens suficientes para pagar a conta. E essa é claramente a interpretação do versículo 4, que é: se tu vais querer pagar, Deus vai-te apresentar a conta. Se tu vais querer apresentar as tuas boas obras, Deus vai apresentar os teus pecados. E o versículo 5 dá-nos uma resposta. Mas a alternativa, aquele que não pratica, aquele que não faz, aquele que não está disposto a obedecer um conjunto de regras, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, então essa fé, essa crença, é aquilo que Deus considera a justiça. E é importante que nós sejamos capazes de perceber estes 5 versículos.
e que tomemos uma posição clara, determinada, de que nós não obtemos a salvação de Deus pela obediência a nenhum conjunto de regras, pela obediência a nenhuma religião, mas unicamente pela sua graça, por meio da fé. E este conceito de fé é o conceito de convicção. E ao longo da lição de hoje nós iremos falar muitas vezes de convicção. O que é uma convicção? Não é? O que é uma convicção? Uma convicção é uma certeza que nós temos, ou então uma crença, ou uma opinião bem firme. Não porque sim, obviamente, não é? Mas que está baseada ou em provas, ou em princípios íntimos, ou então porque fomos persuadidos por alguém a ter essa certeza, ou essa crença, ou essa opinião firme. Quando eu digo de princípios íntimos, eu dou-vos um exemplo bastante concreto. É o tipo de pessoa que diz que eu não vou manter nenhum tipo de relacionamento sexual até ao casamento. Essa é uma convicção baseada em princípios íntimos. É alguém que, em si, está concordante relativamente a determinado princípio. Mas há também as convicções que se baseiam em provas. Estamos a falar das convicções científicas, estamos a falar de princípios da física, da química e outros do género, mas também as convicções que vêm de sermos persuadidos, de sermos convencidos por alguém, de sermos convencidos pela Bíblia, de sermos convencidos por alguém que nos fala das coisas de Deus. E é importante nós percebermos que a salvação que Deus nos concede pela sua graça, ela chega até nós por meio da fé, por meio da convicção, por meio de um processo mental pelo qual nós percebemos aquilo que a Bíblia ensina e nós dizemos, olha, porque a Bíblia fala nestes termos e eu tenho esta certeza, eu tenho esta crença, e eu tenho esta opinião firme. Não porque me disseram e eu aceitei assim do nada, mas porque eu estou profundamente convencido que é assim. E se não for, eu vou ficar extremamente surpreendido. Porque eu apostei toda a minha vida nesta convicção. Ainda sobre esta batalha... ainda não. Uma aplicação rápida é a seguinte. Eu conheço demasiadas pessoas que pedem conselhos. Ou não, eu não conheço demasiadas pessoas que pedem conselhos. Não há nenhum problema em pessoas pedirem conselhos. Mas eu conheço muitas pessoas que pedem demasiados conselhos. E pedir demasiados conselhos, a partir de determinada altura, é mau. Pedem conselhos para decidir com quem namorar, pedem conselhos para decidir que emprego adotar, pedem conselhos quanto à educação dos filhos, pedem conselhos quanto a questões doutrinárias, pedem conselhos quanto a outra coisa qualquer. Em si não há nenhum problema. Mas a questão que eu coloco é, quando é que tu vais ter as tuas convicções? Não é? Quando é que tu vais ter as tuas convicções? Quando é que vais deixar de andar porque os outros andam e vais começar a andar porque tu andas? Porque tu acreditas que é assim. Porque essa é a tua certeza, porque essa é a tua crença, porque essa é a tua opinião. É muito bom quando num namoro ambos conseguem estabelecer um perímetro de segurança. E daquele perímetro ninguém sai. É importante que ambos estejam concordantes nisso. Mas se alguém falhar, é importante que alguém defenda o reduto. É importante que alguém coloque um travão. E isso não vai acontecer
a menos que nós tenhamos uma convicção nossa. A menos que as nossas decisões não estejam dependentes de outras pessoas, mas que sejamos nós, por nós, pela nossa certeza, pela nossa convicção. E isso é fundamental. E no que toca não só a esses assuntos, mas também à nossa compreensão da Bíblia, nós não devemos mandar ou pedir ao pastor da igreja para vir explicar coisas ao nosso filho. Ou vir explicar coisas à nossa esposa. É suposto nós assumirmos esse papel. Nós que somos pais devemos assumir esse papel de que a primeira pessoa que deve aparecer e explicar e esclarecer somos nós. Nós devemos ser os primeiros a estudar para os nossos, para alimentar os nossos e nós nunca crescemos ou nunca cresceremos convenientemente em termos espirituais se estivermos à espera que alguém nos diga o que é certo e o que é errado. Nós às vezes compramos os nossos próprios pregadores legalistas, porque vamos lá e perguntamos o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, o que é certo, o que é errado. Já teste o trabalho de procurar o que é certo e o que é errado. Já teste o trabalho de procurar na Bíblia o que é certo e o que é errado. Nós temos que ler, nós temos que estudar, temos que tentar perceber e depois de lermos, de estudarmos, de percebermos, temos que chegar ao ponto em que nós criamos ou não uma convicção sobre aquele assunto. Vamos rapidamente reler aqueles primeiros 3 versículos de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E eu gostava de salientar alguns elementos naquele texto. Talvez nós já estejamos esclarecidos que a salvação é pela fé, é por causa da graça de Deus, é por meio da fé, e nós estamos esclarecidos quanto a isso. Que não somos salvos pelo cumprimento de regras, que não somos salvos pelo cumprimento de preceitos. E depois? E o que vem a seguir? Romanos 5 diz que somos justificados pela fé, que essa fé nos concede paz com Deus por causa do Senhor Jesus Cristo, mas há mais coisas. Não é? Há mais coisas, dali a palavra também. Pelo que também nós temos a entrada. Não é? Nós temos a entrada. E se temos a entrada, significa que nós estamos a começar alguma coisa. Pela fé é esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto. Deixa-me dizer-vos muito claramente, o que é pela graça não é somente isto. Não é apenas a salvação que é pela graça. Há mais coisas que são pela graça. A vida cristã seria muito estranha se nós começássemos pela graça e depois continuássemos de outro método qualquer. Que coisa estranha Deus instituir uma dispensação da graça para salvar pessoas pela graça e depois elas viverem pela religião. Ou viverem pelo legalismo. E viverem por uma lista de certos e por uma lista de errados. E a Bíblia claramente nos diz que a graça de Deus nos dá entrada. Ok, entramos. E depois? Costumam ficar no hall de entrada a algum sítio que vão? Quando chegam a casa, entram e instalam-se. Ficam ali à beirinha da porta. Nós entramos e continuamos. E é importante nós percebermos que a salvação é apenas o princípio de algo que começa com a graça. Mas que há mais. E eu ainda queria dizer mais algumas coisas, mas agora ainda não. Nós somos muitas vezes vítimas do legalismo. Nós defendemos a ideia da graça, defendemos a ideia da liberdade
Mas volta e meia nós olhamos, e conhecem a imagem, não é? A Matrix, o primeiro é o Mr. Smith, o segundo é o Mr. Smith e o outro é o Mr. Smith, e continua, não é? E nós somos assim, somos todos iguais. Nós defendemos muitas vezes a ideia da graça, mas somos muitas vezes vítimas do legalismo. Desta ideia que nós temos que cumprir todas determinadas regras, que assim é que Deus está satisfeito connosco. Mas é importante termos noção que o legalismo faz réplicas, copia pessoas e produz unanimidade. Todas as cabeças são iguais, todas pensam o mesmo. Mas não produz exatamente unidade. A Bíblia não fala de unanimidade, mas fala de unidade. Porquê é que eu digo que nós somos muitas vezes vítimas do legalismo? Vou dar-vos um exemplo. Nós apreciamos discursos iguais. Nós, volta e meia, falamos com alguns cristãos e dizem todos a mesma coisa. Um discurso apreendido, uma série de chavões, que eu às vezes pergunto-me se eles perceberão sequer o que estão a dizer. E nós não devemos dizer palavras porque os outros dizem. Não é? De chamar isto ou de chamar aquilo. Nós defendemos a graça, defendemos a liberdade, mas nós queremos resultados rapidamente. E quando alguém se converte, nós queremos que ele seja rapidamente igual a todos os outros. Nós não esperamos pelo crescimento espiritual. Nós não esperamos pela aprendizagem. Nós não esperamos pelo compreendimento, pela compreensão da Bíblia, pelo entendimento da Bíblia. Nós não esperamos que se crie uma convicção. O que nós queremos é que ele rapidamente fale como nós. É que o novo convertido rapidamente tome as decisões que nós tomemos, quer ele saiba porquê ou não. E eu vou dar-vos uma comparação rápida. Que é a seguinte. Imaginem que nós estamos com muita fome e que temos um daqueles pacotes de fazer um bolo rápido, que é só misturar qualquer coisa e meter no forno. Está bem? Misturamos aquilo rápido, metemos no forno e colocamos no forno. E porque temos muita fome e queremos crescimento rápido e queremos resultados rápidos, nós que não percebemos nada de culinária, o que é que fazemos? Forno no máximo, e já está. Agora, quem saberá minimamente como é que funcionam os bolos, sabe o resultado. Não é? Ele vai crescer rápido, vai ter bom aspecto rápido, por fora vai estar todo cozidinho, e depois nós vamos abrir e vai esborrachar-se. Porquê? Porque por dentro está cru. Não tem nada. Não cresceu. Não tem sustento, não tem bases. E nós somos muitas vezes vítimas deste legalismo. Queremos que as pessoas às quais nós falamos e que são membros das nossas igrejas, queremos que eles sejam bons cristãos. Não estou a dizer que haja más intenções, mas o que nós queremos é que eles sejam rapidamente iguais a nós. Como se nós às vezes fôssemos um grande modelo que às vezes nem somos. Mas isso é outro assunto. Mas não damos tempo para o crescimento e para a convicção. Nós somos também muitas vezes vítimas do legalismo porque opinamos muitas vezes sobre o visível. Olha, ele traz aquela roupa, ele traz aquela coisa, e criticamos aquela roupa, e não criticamos a roupa do outro, que está mais decente, e às tantas, em termos espirituais, eles estão iguais. Ou até às vezes o bem vestido está pior do que o mal vestido. Eu compreendo que nós estejamos atentos ao nível de decência, mas eu não quero para já colocar aqui nenhum mas. Porque nós, de facto, muitas vezes opinamos sobre o visível. Já tive algumas conversas sobre os pregadores que receberam as chegas por usar uma gravata cor-de-rosa,
já tive uma série de conversas sobre os pregadores que levaram algumas achegas porque o seu fato não era escuro o suficiente. Mas se querem rir, já vamos passar ao slide seguinte. E nós, muitas vezes, associamos e dizemos, olha, determinada coisa não é da vontade de Deus, quando a vontade de Deus não é explícita sobre esse assunto, e quando o que nós estamos a falar não é a vontade de Deus, mas é o meu gosto pessoal. É como aquele irmão que diz que, obviamente, que tocar guitarra é pecado, porque ele não gosta de ouvir guitarra. Mas tocar piano já não é pecado, porque ele gosta de ouvir piano. E nós muitas vezes pautamos os nossos comentários cristãos por coisas destas. Tens de ter cuidado, não faças isto e tal, e não sei o quê. Não é vontade de Deus, não se adequa muito bem, não é church friendly, não é uma coisa assim muito própria para a igreja. Isso é baseado em quê? É baseado na minha vontade, no meu gosto pessoal. E nós devemos estar atentos a esta situação. Eu poderia fechar este slide dizendo, mas nós temos... Não quero colocar mas nenhum. Eu hoje não quero colocar mas nenhum. Quero fechar as frases todas com um ponto final. E depois, se tiverem que se zangar comigo, depois zanguem-se comigo. Mas, e eu vou dizer isso amanhã, graça que é graça é arriscada. Não é? Graça que é graça tem risco. E eu quero correr esse risco. Ok? Mas falaremos um pouco mais disso depois. No seu livro, A Liberdade da Obediência, uma senhora chamada Elizabeth Elliot, ela cita uma carta de princípios de uma escola cristã do século II depois de Cristo. E nesta carta de princípios são dados vários conselhos às pessoas que entravam e queriam frequentar aquela escola. E, portanto, o primeiro conselho é o seguinte: roupas coloridas, para começar. Não é? Portanto, roupas coloridas. Livre-se de tudo que no guarda-roupa não for branco. Ok? Portanto, eu hoje já estava arriscado. Lápis azul, já fui. Mas havia mais, não é? Deixe-te dormir com o travesseiro macio. Está bem? Se for como uma pedra, como Jacó, é mais bíblico, é? O humor cristão também é interessante. Instrumentos musicais são para vender. E não coma nada além de pão simples. Portanto, vocês já estão todos tramados, porque eu vi o queijo hoje ao pequeno almoço. Está bem? Se estiverem a ser sinceros no que toca a seguir a Cristo, não devem tomar banhos quentes e nem cortar a barba. Mas há uma justificação para a barba. Está bem? Eu até já compreendo porque é que agora a barba está na moda. Que é a seguinte: cortar a barba é mentir contra Deus, porque é melhorar aquilo que Deus criou. Certo? Portanto, é assim, isto não seria tanto humor se não fosse real, não é? Esta é a resposta dada numa das mais famosas escolas cristãs do II século. E nós somos muitas vezes vítimas disto. Mais do que apontarmos para a Bíblia, mais do que apontarmos para o ensino das Escrituras, nós tentamos que os cristãos à nossa volta sigam um conjunto de regras, perceptíveis ou não, baseadas em princípios de uma espiritualidade duvidosa, e podemos colocar aqui algumas questões para nós, que são as seguintes. Que lista de coisas é que nós exigimos aos nossos irmãos para os aceitarmos? Não é? Será que os aceitamos de t-shirt azul ou só de branca? Não é? Às vezes fazemos uma série de requisitos e afastamos de pessoas por determinadas razões
quando essas razões são também a razão para nós nos aproximarmos e para percebermos que alguém precisa de ajuda. Mas nós caímos muitas vezes no legalismo. Caímos muitas vezes numa doutrina, numa cultura de igreja que se baseia nisto. Mais do que apontar para a Bíblia, para a leitura, para o estudo, para a compreensão, e para chegar a um ponto em que nós tínhamos que ser confrontados com a Bíblia e dizer eu creio ou eu não creio, passamos por uma lista de coisas em que ser cristão basicamente é cumprir ali uma série de preceitos. E o que vai lá dentro não interessa a ninguém. A questão que se coloca então é a seguinte: qual é que é a utilidade da lei? Porque Deus de facto tem uma lei. Deus de facto tem uma lei extensa. Deus deu uma lista. Não faças, não faças, não faças, faz isto, faz aquilo, faz desta maneira. Qual é que é a utilidade da lei? E eu queria começar com um exemplo, para ver se ajudava a perceber. Eu perdi um bocadinho no tempo. Eu estou a falar há quanto tempo? Alguém faz ideia? Mesmo assim? Não. Ana, sabes? Mas já não sei quando comecei. Tá bem. Ok. Todos nós temos alguém na família que tem peso a mais. Certo? E todos temos alguém na família que lida bem com o excesso de peso dessa pessoa e alguém que lida mal. E nós assistimos muitas vezes a expressões do género: querida, outra fatia de bolo, não é? Ou então, oh querido, já vais no terceiro prato. Qual é que é a utilidade de uma expressão destas? Tipo, vais comer outra sobremesa? Alguém algum dia se sentiu motivado por uma pergunta destas? Alguém algum dia deixou de tomar a sobremesa por lhe perguntarem: vais mesmo comer a sobremesa? Alguém sente algum ânimo numa pergunta destas? Alguém sente alguma motivação por causa de uma coisa dessas? Vamos ler Romanos 5, a partir do versículo 12. Vamos tentar ser um pouco mais rápidos, talvez. Se calhar não vamos começar no versículo 12, até porque já lemos há pouco. Começamos no versículo 19. Vamos ler aqueles 3 versículos, 19, 20 e 21. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa ou o pecado, as escolhas más, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, ou a graça abundou ainda mais. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, no exemplo da comida e do peso, um comentário desses, eu arrisco a dizer que não ajuda nada, talvez ajude um pouco, não sei. Se fosse comigo, ajudaria nada. O que é que faria? Faria uma consciência pesada. Criaria frustração e se calhar daria vontade até para repetir a sobremesa uma vez adicional. E sabem que a Bíblia diz que a lei funciona exatamente nos mesmos termos. O versículo 20 diz que quando a lei surge, a melhor coisa que ela faz é identificar o pecado. É mostrar as coisas erradas. É fazer pesar a consciência. A lei desperta o pecado. Mostra o que está errado. Mas, curiosamente, não o prende. E naquele exemplo que nós vimos, nunca ninguém se sentiu motivado a fazer dieta
por alguém que critica o seu peso. E se eu estiver errado, por favor, corrijam. E quando a lei diz uma série de coisas que não se deve matar, que não se deve adulterar, não será exatamente a proibição que vai dar força para tomar uma decisão correta. A lei identifica o pecado, intensifica a culpa e consciencializa-nos dos nossos erros. O escritor americano Charles Swindoll, quando era mais novo, ele conta a história de quando era mais novo, andava muito de bicicleta, e ele diz que para ir para casa passava sempre por um atalho, e o atalho era passar com a bicicleta por cima do jardim de um vizinho. Era um jardim enorme, e ele conseguia chegar a casa mais rápido se passasse ali mesmo pelo meio do jardim. Ele dizia que o vizinho era uma pessoa extremamente cordial, e portanto ele passou uma vez, duas, três, quatro, já ficou o sulco marcado na relva. O vizinho nunca lhe disse nada, se bem que sabia perfeitamente quem era, mas certo dia, quando o Charles ia lá a passar, ele deparou-se com uma placa que dizia: por favor, não pise ou não passe por cima da relva. Ele olhou a placa e passou. E continuou a passar. O que é que fez a placa? A placa só fez a sua consciência pesar mais sobre o que estava errado. Enquanto não havia placa, ele passava, sabia que estragava, mas subitamente aquela culpa estava mais ou menos atordoada, disfarçada. Estava mais entorpecida. Mas quando existe uma lei, quando existe uma placa, o que é que ela faz? Faz a consciência pesar. E o cumprimento de leis, se nós basearmos a espiritualidade no cumprimento de leis, a força que o cumprimento de leis dá para as boas decisões é zero. Tudo o que isso faz é fazer pesar a consciência, é identificar o pecado, é despertar o pecado, mas não faz nada para o conter. Entre a lei e a graça, a Bíblia estabelece uma prioridade. E nós encontramos-la rapidamente. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. A Bíblia estabelece uma prioridade bastante clara. Deixa-me ler mais uma passagem convosco. Venham comigo rapidamente. Vamos ler Gálatas 3. Vamos ler só os primeiros 3 versículos. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Só curiosidade, Gálatas são habitantes de uma região, da mesma maneira que se pode dizer ó insensatos americanos, qualquer coisa assim do género, para não estar a falar ninguém especificamente. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da voz, pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? 2 perguntas. A primeira, no versículo 2. O Espírito Santo, a salvação, foi pelas obras ou foi pela fé? Já temos uma opinião quanto a isso? Ok. Baseado nessa opinião. E agora? Somos tão insensatos que, apesar de termos começado por causa da graça, por meio da fé, acabemos agora por meio da carne, das leis, das regras. A forma como algo começa define frequentemente como é que ela decorre e termina. E é isso que Paulo diz aos Gálatas. Se começaram com fé, se começaram por causa da sua graça, vamos deixar isso de lado?
Começamos de uma maneira e continuamos de outra. A expressão é, ó insensatos. É mesmo assim que querem fazer? Parece-vos lógico? Parece-vos lógico que seja assim? Leiam rapidamente ali um versículo, eu posso ler até. É o versículo 21. Logo a lei é contra as promessas de Deus? De sorte nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Notem a hipótese que Paulo levanta. Se ao menos a lei pudesse dar vida, não é? Se houvesse uma forma de ganhar poder, de ganhar força, de ganhar vida por causa do cumprimento de leis, se houvesse, não teria sido necessária a justiça da verdade. E, portanto, se nós basearmos o nosso relacionamento com Deus no cumprimento de coisas, fazer isto e mais aquilo, e não posso fazer aquilo, e não posso ir a este sítio, e não posso ter esta palavra, e não posso ter este comportamento, que Deus vos ajude. Porque a única coisa que vocês vão conseguir é andar de frustração em frustração. Porque a lei não faz nada além de identificar as culpas. E eu gostaria de me estender muito mais para aquela aplicação, mas vocês poderão fazer isso depois nos grupos individualmente, talvez eventualmente nos quartos à noite. E é só considerar a frase. A forma como algo começa define frequentemente como decorre e termina. Como é que é o vosso primeiro dia de escolas? Se começam sendo cristãos ou se começam a esconder-se como cristãos? Como é que é o primeiro mês de um namoro? Como é que é o primeiro mês num trabalho? E poderíamos... Não vou gastar tempo, lamentavelmente, gostaria de dizer muitas coisas nesta linha, mas vamos avançar. Qual é que é então a vantagem da lei? Se nós adotarmos uma postura legalista, se basearmos o nosso relacionamento com Deus, com os crentes, se basearmos os princípios da nossa Igreja num conjunto de regras, num conjunto de leis que todos devem cumprir, o que é que nós obtemos? E vamos responder esta pergunta em duas fases, que é, o que é que nós obtemos se conseguirmos cumprir essas leis e se formos um legalista bem-sucedido, e o que acontece se nós não conseguirmos cumprir essas leis e não formos um legalista bem-sucedido. Rapidamente, se formos um legalista bem-sucedido, a nossa Igreja estabelece um princípio de regras e nós cumprimos-las todas. O que é que nós temos? Nós temos aparência, nós ganhamos orgulho, nós ganhamos alguma independência de Deus, nós ganhamos prestígio e obtemos réplicas. Pessoas todas iguais. Todas iguais. Por outro lado, se nós formos um legalista mal-sucedido, esforçamo-nos, mas não conseguimos. Tentamos mais uma vez e caímos. E vamos novamente e caímos novamente. O que é que nós obtemos? Nós obtemos frustração, nós obtemos desânimo e obtemos aquilo que mata a fé. Aquilo que arruína qualquer cristão. Que é também aquilo que arruína o mundo inteiro que não conhece o Senhor. Que é a descrença. Que é a desconfiança em Deus. Nós que entramos, ou que chegamos à presença de Deus com base na fé, por meio da confiança que temos nele, se aquela pessoa a quem nós confiamos tudo, subitamente, nós começamos a desconfiar dela, o nosso mundo pode literalmente desabar. E tem desabado sobre muitos. Este é o penúltimo slide e eu vou tentar ser mais breve. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele escreve o que a Wanda tem na t-shirt, eu vi na Jéssica também ontem à noite, que é... não é este, é o da minha graça de base, é outro. Ok, está bem. Se calhar vi na Jéssica, talvez.
Nós temos 3 versículos importantes que nos dizem o seguinte. Escreve Paulo e diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, e continua a explicar porquê. Porque perseguiu a igreja, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. E depois continua dizendo, não eu trabalhei muito, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É assim que nós pregamos, e é assim que vocês creram. Nesta batalha entre as religiões e a graça, entre o legalismo e a graça, nós devemos tomar uma posição e devemos escolher a graça, por muitas razões. A Bíblia apresenta a graça como uma prioridade. A Bíblia refere que o cumprimento da lei não alcança nada. E temos aqui o exemplo de Paulo. Paulo diz que tudo o que alcançou foi por causa da sua graça. Não foi apenas a sua salvação, foi o seu estilo de vida, foi pela graça de Deus. E nós devemos favorecer isso. Sou o que sou por causa de Cristo. É o que Paulo refere. E nós podemos perguntar, quantos de nós, nos últimos momentos de sucesso, dissemos o mesmo? Quantos, quando subimos ao palanque para receber o crédito de alguma coisa, no trabalho, nos estudos que fazemos, quantos nós dizemos que eu sou o que sou por causa da sua graça? Tenho ouvido, eu não ouvi o Zuckerberg falar dos milhões que tem recebido, eu não ouvi tantas outras pessoas que são famosas dizendo que o que eu tenho é por causa da sua graça. Nós devemos escolher a graça. Nós devemos perceber que o que temos, temos por causa dele e por causa da sua graça. Nós também devemos aceitar aqueles a quem Deus revela a sua graça. Por vezes afastamos-nos de pessoas por causa das suas más escolhas, quando essas más escolhas são também a razão para nós revelarmos graça e nos aproximarmos e, como crentes virtualmente mais fortes, ampararmos aqueles que são mais fracos. A graça tira o foco de nós e coloca o foco no Senhor, sistematicamente. Não tanto por causa do que nós podemos fazer, mas por causa do que o Senhor pode fazer. E nós devemos escolher a graça. Contrariamente a muito do que se lê e do que se ouve, o que nós temos enquanto cristãos, seja a salvação, sejam as bênçãos, seja o conhecimento, seja as boas interpretações dos versículos, seja o que for, nós temos porque pela graça de Deus, Deus nos disponibilizou essas coisas. E por isso, quando nós escolhemos a graça, não há espaço para a vanglória, não há espaço para o prestígio, não há espaço para o exibicionismo, não há espaço para o egoísmo. Todas estas coisas que o cumprimento de regras, que o legalismo e que a religião produzem. Pela graça de Deus sou o que sou, dizia Paulo. Tudo o que nós tivermos de alcançar na dispensação da graça será dom de Deus concedido pela sua graça e que nós vamos buscar por meio da fé. Este é o último slide. Por isso é que diz conclusão. Eu já comentei com a Ana e comentei também com o Daniel que até gostaria de terminar com um slide que dissesse assim: 10 passos para não ser legalista. Não é? Primeiro passo, leia não sei o quê. Segundo passo, faça não sei o quê. 10º passo, deixe de fazer listas sobre como deixar de ser legalista. Não é? Porque, literalmente, cumprir uma checklist
não é a espiritualidade da graça. Não existe o livro Deixe de ser legalista para dummies e coisas do género. Ficamos com o conselho de Pedro, que dizia, antes, ou em vez de, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevia aos Gálatas e dizia, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Eu sei que muitos irmãos mais velhos, não sei se cá ou noutro sítio qualquer, vão fazer algum reparo ao que eu acabei de dizer. Vão pedir-me para ter cuidado com determinadas situações mais difíceis. Mas eu quero terminar sem mais. Sem mais. Esta é a espiritualidade da graça. Pelo menos da forma que eu consegui apreender. E que o Senhor vos abençoe. Estarei, como sempre, disponível para alguma questão. Não sei se é assim alguma coisa que eu possa responder rapidamente, alguma dúvida rápida. Se não, vamos avançar para os grupos de discussão. Carlos, não sei se queres alguma intervenção? Certeza?